Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o pastor Thiago. Das paz, igreja. Abençoe o nosso Deus. Abençoe a tua vida. A tua família. No nome de Jesus. Amém. Você sabia que no domingo passado algumas pessoas não vieram no culto porque o Brasil perdeu a Copa? Olha para a pessoa que está do seu lado, se ele sorrir porque ele não veio porque o Brasil perdeu a Copa. Dá uma olhadinha, vai. Foi Deus que veio chorando. Ou não, foi bem. Perguntei quinta-feira, quem chorou depois que o Brasil perdeu? Duas criancinhas, eu! E os velhão doidos para levantar o braço também, mas não teve coragem, né? Amada, muito bom você estar aqui, amém? Essa noite é de bênção na tua vida. Amém. Deus tem algo maravilhoso para fazer no teu viver. Amém. Talvez você está tão inquieto, tão perturbado, assim, meu Deus, se não estivesse chovendo, eu ia vazar. Fica. Deus vai falar com você, amém? Até quando que esse capítulo vai continuar mandando você? Você chega no lugar e não para porque não te deixa quieto. Você tem que mandar nele, amém? Amém, gente? Aquieta a tua alma. Sabe quando a criancinha está chorando e a mamãe pega ela no colo assim e vai, né? Assim tem que ser a gente com Deus. A nossa alma tem que ser aquietada nos braços do Senhor. Tudo bem? Queria convidar aqui aqueles que estão fazendo aniversário esta semana, de nascimento, casamento, um bebezinho para apresentar a Jesus. Acho que o Vinícius vai ser apresentado também. Esse Vinícius já fez pastor lá, meu Deus do céu. Tem uns irmãos que deixam a gente mais crente, sabia? Olha que rapaz bonitão. Não sei quem puxou, mas bonito. Brincadeira disso. Mas alguém que fez aniversário, quem que está? Quem? Hã? Hildo, vem aqui, Hildo. Por que está nessa mexidez toda assim? Nós não bate em velho, mas não joga bolsa assim, nós queremos mesmo quando, né? Quantos anos, Hildo? 16? 16 que ele mamou, né? O outro aqui, jovem aqui, ó. Não, ele é achado. É o que você comprou? Deixa eu ver aqui. Carro, tem que mandar na casa do pastor, tá? Aí vai ungir durante 30 dias. Tá bom? Olha só, glória a Deus. Amigo, quanto tempo, bem-vindo. Também estão amigos que fazem maldade com a gente, né? Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Amado, fico tão feliz quando eu olho para algum bem, seja uma moto, uma bicicleta, um carro, uma casa. A alegria é tão grande. Uma irmã esses dias mandou mensagem para mim que tinha comprado uma motoquinha, né? E eu comecei a chorar, porque assim, eu creio que para ela foi uma vitória muito grande, né? Aí eu contei para a pastora começou a chorar também, né? Mas nós está besta mesmo, né? Você sabe o que, amado? Porque talvez a minha vitória, para você pode ser pequena, mas para mim eu sei o quanto que eu orei, que eu busquei, para mim é muito grande, amém? Então eu respeito muito e admiro muito quem traz as coisas e apresenta para Deus, porque tudo que é nosso é de Deus, amado. Só que eu tenho uns boizinhos lá, né? Você acha que quando Zaqueu for partir daqui a 20, 30 anos para estar com o Senhor, uns 40, né, Zaqueu? Né? Você acha que vai levar boi no caixão? Vai? Sim ou não? Vai, Zaqueu? Não, né? Ele deixa uns 30 boi para o pastor Fábio, tá? Vai que o pastor já partiu para o meu tempo. Tá amarrado, né? Não é que a cara vivo não, gente. Eu acho que eu fiz tanta raiva dela que agora que eu fiquei bonzinho, ela não quer que eu morra, não. Vamos cair, vamos para o Senhor Deus. Vinícius Gabriel, né? Esse príncipe, em nome de Jesus, que vai ser um grande homem de Deus, irmão. Joga suas mãos para cá e ora comigo, por favor. Abençoa esse povo bonito aqui. Senhor Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a vida dessa criança, Vinícius, em nome de Jesus, Pai. Toca no Vinícius Gabriel, com o teu poder agora. Consagramos esse bebê ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Cancelamos todo olho de agouro, olho gordo, em nome de Jesus, cancelamos, profetizamos a bênção, Senhor. Cristo,
Jesus, o Senhor foi apresentado no templo, o Senhor foi levado no templo, ainda criança, e essa criança está aqui no templo. Abençoamos, consagramos e representamos a Ti no nome de Jesus. Cancelamos toda a reivindicação do inferno e profetizamos vida longa na presença do Senhor Deus. Abençoe, Pai, esse bebê, que ele viva muitos anos, cresça e seja um grande homem de Deus na presença do Senhor, que ele venha honrar pai e mãe no nome de Jesus, que ele seja próspero por onde ele for, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que fazem mais um ano de vida, Senhor, em nome de Jesus. E o Hildo, Senhor, cobre ele com teu sangue, dê muitos anos de vida para o Hildo, Senhor, no nome de Jesus. Ser repreendido tudo aquilo que é contrário à vida desse homem. Abençoamos ele, Pai, que a alma dele se aquiete no nome de Jesus. E que o Senhor promova saúde e paz à vida dele, em nome de Cristo. Apresentamos esses bens ao Senhor, Pai, e consagramos cada um deles a Ti, no nome de Jesus. Proibimos o roubo, o furto, em nome de Cristo. O Senhor livre de acidentes, de morte, pelo poder do nome de Cristo. Abençoamos os Teus filhos com a bênção do Senhor, e ela enriquece, não nos acrescenta dores. Seja com eles, nós oramos em nome de Jesus, e te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe e Deus abençoe. Amado, não senta não, vamos só ler alguns versículos aqui. Aí você senta depois, porque senão fica ruim, fica senta, levanta e senta. Marcos capítulo 7, Evangelho de Marcos capítulo 7, versículo 31. Segundo livro do Novo Testamento. Visitantes, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês muito. Marcos capítulo 7, versículo 31. Quem trouxe a palavra de Deus para o culto, faz assim, por favor. Olha só que bênção, 70% convertidos, glória a Deus, Deus abençoe. Tá? Se você não tem Bíblia, você fala para a pessoa que está ao seu lado, me dá uma Bíblia de R$120, que ela vai dar uma Bíblia para você. Amém? E ela está autorizada a te dar uma Bíblia, com o dinheiro dela, é claro, né? Marcos capítulo 7, versículo 31, diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele, Jesus, tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor, mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção nesse ambiente, nesse lugar. Jesus, cobre-nos com Teu precioso sangue, Senhor. Senhor Deus, aquieta a nossa alma. Talvez estamos tão ansiosos, tão preocupados, Senhor. Deus, que o Espírito Santo assume o controle de tudo em nossa vida agora, do nosso psique, da nossa alma, do nosso coração, em nome de Jesus. E tudo aquilo que é contrário à tua vida, que te oprime, que te perturba, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus mande os anjos para cá, que esse ambiente seja coberto e selado com o sangue de Jesus. E que o Espírito Santo tenha liberdade para falar comigo e falar contigo nesta noite. Deus pega esta palavra e aplica no coração de cada um de nós de forma personalizada em nome de Jesus. E tudo aquilo que resiste à palavra de Deus, que traz surdez para as pessoas, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que você consiga escutar e que todo empecilho na tua vida caia por terra agora e que saia em nome de Jesus. E quando você sair desse culto, você sai glorificando a Deus por tudo que Ele fará na tua vida, em nome santo de Jesus. Oramos, Pai, e te agradecemos. Amém e glória a Deus. Você pode sentar, por favor, querido e querida irmã. Nosso verbo, os surdos não falam. Os surdos não falam. E você vai descobrir por que os surdos não falam. Eu estou falando só de surdo físico aqui não, estou falando de surdo espiritual também. Versículo 31. Jesus percorria Decápolis. O que é Decápolis? Um conjunto de 10 cidades, às vezes até 18 cidades. Era um lugar que não era um lugar de judeus, era um lugar greco-romano, de povo de origem grega. Os gentios, que não tinham direito à salvação. Talvez Jesus, indo para esse povo que não era judeu, ele estava sinalizando que a porta ia se abrir para nós, que não somos judeus, para sermos salvos. Amém? Você sabe que lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, o seu povo judeu, e os seus não o receberam, mas a todos, eu e você, que o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nós que cremos no nome dele. Amém? Então, se você crê em Jesus, você é um filho, uma filha de Deus. Tudo bem? Mas aquele povo não pertencia ao povo de Israel. Atos capítulo 1, versículo 8, já Cristo ressuscitado, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Israel, Judeia, Israel, Samaria, já não era mais Israel, e até os confins da terra. Amém? A salvação é para todo aquele que crê, amado. Qualquer pessoa que crê em Jesus, ele é salvo. Pode ser uma prostituta, pode ser um traficante, pode ser um cara que cometeu crime. Se ele crê em Jesus, o perdão vem, a graça vem e ele é salvo. Porque isso é graça de Deus, não é pelas obras. Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça sois salvos. Isso é mediante a fé em Jesus, não é por obras, não é por nada que você faça, não é pela cesta que você deu para o seu vizinho, não. Glória a Deus que você deu, amém? Deus usou a tua vida, mas isso não te salva, não. O que salva você é a graça que é em Jesus. Você reconhecer que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Por isso que o Espiritismo é uma farsa. Você tem que fazer boa obra para ser salvo. Não, você faz boa obra porque você já é salvo em Cristo Jesus, meu Senhor. E teu Senhor também, amém? Só para você entender, Jesus estava passando por aquelas cidades, elas não pertenciam a Israel, eram ocupadas por Roma. Roma ocupou tudo. No versículo 32, se falha a memória, diz que trouxeram a Jesus um surdo e gado. Certo também? É isso mesmo? Vocês vão colocando aqui? Trouxeram Jesus. O cara não conseguiu ir sozinho, talvez porque ele era surdo e mudo, talvez porque ele não escutava, estava nas carretinhas de som lá da Vanilma e do Leandro na cidade. Jesus está vindo aí, mas ele não escutava. E não tinha a linguagem de sinais, né, que hoje tem, né? Libras, tem gente que é bom naquele negócio, né? Vai, e consegue comunicar. É um dom que Deus dá, mano. Você imagina com o gesto da mão você conseguir comunicar com alguém que não fala, amém? E ele, então, levaram até Jesus. Mas é importante trazer a Jesus aqueles que precisam de um milagre, certo, amém? É importante trazer até Jesus. Marcos 8, 22 diz que quando Jesus chegou em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram que o tocasse. Trouxeram o cego até Jesus. É importante que você traga pessoas para Jesus. Marcos 2,3 diz que 4 homens conduziram um homem que estava aleijado em uma cama até Jesus. E deu um trabalhão, porque a casa estava cheia de gente. Eles botaram a escada, subiram em cima do telhado, tiraram o telhado, desceram a cama na frente de Cristo. E Jesus, vendo a fé dos amigos do homem, disse: estão perdoados os teus pecados? Aí disseram: mas quem é ele que perdoa o pecado? E Jesus, sabendo o que passava na mente das pessoas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai embora. O cara pulou no chão e foi embora. Amém? Você entende isso? Você glorifica Deus por isso? Alguém levou um aleijado numa cama para Jesus, amado. É importante você trazer as pessoas até Jesus. Você que crê em Jesus, você que trouxe uma pessoa na igreja, você pode saber que Deus usou a tua vida para trazer essa pessoa, mas Deus também vai abençoar esta pessoa, porque ela vai ser um milagre dela, com certeza. Ninguém que foi levado a ter Cristo voltou de mãos vazias, amado. A pessoa sempre recebeu algo, certo? Pastor, mas não quer vir, o que eu faço? Leva em oração. Deus, eu estou orando pela vida do meu marido, meu esposo, meu pai, a minha mãe, velho e teimoso, o meu filho rebelde, a minha filha meio doida. Eu estou orando por essa pessoa, estou levando o Senhor, e você pode saber que essa oração não vai voltar vazia. Deus vai fazer algo, amém? Amado, não temos muito sobre esse homem, além de que ele era surdo e gago. Você sabe o que a pessoa é gago? Alguém me falou para você? O que a ciência diz de gago? Eu compreendo que o cara é gago por 3 motivos: herança familiar, traumas e rejeição na infância. Quase todo gago, 90% dos gagos, eles têm um trauma na infância: rejeição de pai, de mãe, foi abusado, alguma coisa assim. E demônios também fazem a pessoa ficar gaga. Por exemplo, meu pai era gago. Quando ficava nervoso, ninguém entendia nada. Estufava vento no pescoço e ficava muito bravo, estufava um zoião e não saía nada. Gago, quando ficava bravo, né? Aí você imagina, vai ficar bravo o tempo inteiro, né? E aí, desde quando eu nasci, eu era gago. E sofri muito bullying, querido, por fato de ser gago. Eu detesto bullying. Se meu filho fizer bullying com alguém, eu arrebento ele em 3 partes. Ele sabe disso, por isso que ele não faz.
Toda criança que faz bullying é porque ele aprendeu em casa ou aprendeu na escola com os colegas. E levou para casa e os pais não corrigiram. Porque é muito feio fazer bullying. Por causa da cor da pessoa, por causa da estatura, se é gordo, se é magro, se tem o cabelo bom, ou se a pessoa acha que não, né? Então nunca se deve fazer bullying com ninguém, mano. Se a pessoa anda de cadeira de roda ou não, se a pessoa é cega ou não, isso é coisa de Satanás. Ele abusa pessoas para fazer bullying. Eu não permito ninguém fazer bullying com criança perto de mim. E se fizer comigo, vai escutar umas porcarias. Eu acho que respeito é uma coisa que deve se dar para todo mundo, certo? Certo mesmo? Então, assim, mas eu sofri muito até os 22 anos por causa da gagueira. Um dia eu chego na igreja e tinha um pastor pregando. Eu era gago, e um dia eu li nesse texto aqui que eu estou lendo para você, que Jesus curou um gago. Eu disse, Jesus, então me cura, porque eu não quero esse demônio mais não. E eu fui curado. Eu esperei acabar o culto e fui lá na frente e falei, então olha por mim aqui também. Você conta as coisas aqui, depois vocês vão colocar a prova, né? Ele orou, repreendeu, melhorou bastante. Eu falei, você vai ter que ter paciência, porque seu órgão de fala foi treinado desde que você nasceu para ser gago. As suas cordas vocais, as suas informações da cabeça, está tudo programado para ser gago. Vai levar tempo. Faça os exercícios e vão morando e Deus vai te dar vitória. E Deus tem me dado vitória. Mas olha só, meu pai era gago, eu me tornei um gago. Eu tinha tios gagos por parte do pai. E o meu filho começou a conversar, o que você acha que aconteceu? Gago. Gente que me deu uma ira tão grande, você nem imagina. Eu imaginei todo o bullying que eu passei, gaguinho, falei gaguinho, gosta de escutar? Como é que fala? Não dá de socar o cara, meu cara é enorme, né? Você acha que quando eu estava gostando de uma mocinha na escola, você ia fazer o quê? Cartinha, porque não sabia nada? E aí quando meu filho começou a falar, gaguejando, eu botei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você me fez sofrer por ignorância dos meus pais, mas meu filho, você não toca, você vai sair da vida dele. O bicho fala até demais, glória a Deus por isso, né? Aleluia. Certo, né? Então tem coisas, gagueira pode ser algo na genética, hereditário, que os demônios trabalham no mundo. Você trauma na infância. É muito difícil, amado, você ser gago, você tem uma deficiência que a sociedade acha que é um problema. É muito, você sofre demais. Eu orei por uma pessoa essa semana que a família chamava ele de viadinho. Um menino, um homem hoje, barbudo, falou, pastor, eu tenho mais muito no meu coração, porque em casa, os meus pais, meus irmãos falavam assim, ô viadinho. O nome dele não era o nome dele, era viadinho, mano. Se fosse pelo menos Bruninho, né? Augustinho, Pedrinho, né? Mas não. Então tem pessoas usadas de Satanás, que machucam as pessoas, irmão, que magoam as pessoas. Tem filhos que odeiam os pais porque foram maltratados. Eu sei que tem filho que merecia ser comido no ninho, igual passarinho. Mas tem muito filho que foi muito maltratado pelos pais. E nós devemos ter a humildade de reconhecer isso, chamar os nossos filhos, falar, senta aqui que a mãe e o pai querem falar com você. Não, pastor, eu morro, mas não vai morrer, vai para o inferno. Eu, se tiver que fazer isso, eu faço. Eu já pedi perdão para o meu filho, ele com 2, 3 anos de idade, e faço se eu errar com ele. Amém? Então você imagina o sofrimento. Só que o inimigo é tão sujo que você pode ter vencido um pecado, uma deficiência, há 20, 30, 40 anos. Se ele puder, ele vai tentar te envergonhar outra vez. Sabia disso? Às vezes a mulher foi prostituta, mas ela largou, se converteu, se tornou uma santa mulher de Deus, mas a sociedade não esquece, o diabo também não esquece. O mesmo cabelo que perturbava ela lá atrás vai perturbar ela agora, 20, 30 anos depois. O cara foi presidiário, pagou o preço lá, não deve mais nada para ninguém, mas a sociedade não esquece. Sim ou não? Mas o espírito que usou ele para colocar ele lá também não esquece dele. Vai ficar na cola dele, observando de longe por muito tempo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e porque o diabo, vosso adversário, anda porque em derredor. Porque o nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas está de lá do outro lado, olhando para nós, certo mesmo? E aí, no tempo do Covid, a gente não podia fazer visita, mas a Eliane, a diaconisa, estava chegando na igreja. E nós fomos fazer uma visita lá na chácara, lá, né, conversar com o esposo, com a família. E eu fui com a minha esposa, e eu estava com a voz muito cansada aquele dia. Eu cheguei lá conversando, e eu contei lá para o povo lá que eu era gago, que Deus tinha me curado, tinha me libertado. Que hoje eu tenho dificuldade com P, com B, em algumas coisas por causa disso, né? E aí eu contei meu testemunho ali, de forma bem rasa, porque eu estava com uma voz muito ruim naquele dia, e vim embora. Passou uns 2, 3 dias, a Eliane manda uma mensagem para a diaconisa da igreja, um áudio. Ô fulano,
o que seu pastor fez com o meu cunhado? Porque desde quando ele foi lá em casa, o meu cunhado ficou gago. Gente, que tem um dinheiro tão grande. A impressão que eu passei o demônio da gagueira pro cara. Então, onde que ele mora, fulano? Em tal lugar, ali perto do posto. Em frente ao mercadinho daquele mercadinho do seu Borcato. É mais ou menos ali. Aí eu fui lá. O nome do moço era Paulo, cunhado da diaconisa daqui da igreja. Aí eu cheguei, bati Paulo. E você dizer, pastor, tudo bem? Falei, ô Paulo, você tá gaga? E eu tô cagado, pastor. Olha que coisa doida, mas você foi gaga? Não. Só de onde pra cá que isso foi olhando da igreja. Eu me falei, não estou entendendo nada, nem eu, pastor. Aí eu fui chegando, estava lá a Kiara, aquele elas estão aqui, aquelas coisinhas gordas, catarrita desse tamanhozinho assim, sabe? Um monte de moleque na casa, uns 4 ou 5 lá. Cheguei, fui entrando, falei, Paulo, não estou entendendo não o que aconteceu, nem eu, pastor. Falei, mas tem que ter um motivo, Paulo. Mas eu não sei não. Falei, Paulo, diante de Deus, seja sincero, pastor, quando eu contei lá na casa da sua cunhada, que eu fui gago, o que você falou por dentro de você naquela hora? E eu falei assim, e é tudo mentira dele. Gente, aquele dia eu peguei a lição da minha vida, porque ele me julgou, não foi? Eu parei de julgar as pessoas. E quando você julga alguém, o demônio que está lá em você. Falei, Paulo, você não devia ter me julgado, porque eu fui gago meu, Paulo. Então, mas vamos aqui orar. Vamos pedir perdão para Deus, né? Deus me perdoa, né? Aí eu li com ele. Fui orar, gente, manifestou o capeta no Paulo. Ele caiu no chão com um som desse tamanhozinho. Essa molecada vazou uma capoeira assim, né? Estavam correndo até o mês passado. Consegui pegar os 2 meses passados, né? E repreendi aquela entidade. E ele já levantou. Ô, pastor, o que aconteceu? Eu falei, Paulo, você voltou a conversar? Ué, pastor, voltei, né? E a esposa, irmã dele, que estava desviada, ele viu aquilo. Não sei como que está hoje, mas naquele momento já voltou com Cristo, certo? Então aquilo que te perturbou lá atrás, vai tentar te envergonhar de um jeito ou de outro, amado. Amém? É isso mesmo, cara, Caio? É isso mesmo, né? Então você vai tentar te envergonhar. Aquela entidade que fazia pressão na tua mente para você se prostituir, mesmo você sendo Jesus, se você não vigiar, ela volta e pressiona. Amém? Tudo bem? Mas se o inimigo se levantar para te envergonhar, não temos, você não vai ser envergonhado. A Bíblia diz que no lugar de tua vergonha, Deus vai te dar o quê? Dupla honra, está escrito na palavra de Deus, amém? Aleluia? Mas você imagina, mano, a dificuldade daquele cara, no sofrimento. Súplica. Jesus o tira do meio da multidão e o leva à parte. 33 na parte já diz isso. Marcos 8, 23 diz que já é um outro caso, diz que Jesus toma o cego de Betsaida e o leva para fora da aldeia para fazer o milagre. Porque a multidão muitas vezes vai atrapalhar o seu milagre, vai comprometer a tua fé, vai diminuir as tuas expectativas e pode até criar dificuldades para você receber o teu milagre. Por isso Jesus, em alguns casos, tirava a pessoa da multidão e levava lá para fora para fazer o milagre lá no off, certo? Amém? Hoje em dia os profetas querem fazer no meio do público, fazer uma transmissão no Facebook, no YouTube, para ficar famoso. Jesus muitas vezes, né, fazia na multidão, mas algumas vezes ele tirava do meio da multidão e levava lá fora. Querido, toma cuidado com a multidão, ela é maligna, ela não quer ver você bem, ela torce para você não dar certo. O invejoso é desgraçado porque não tem a graça de Deus, mas ele faz mal para você. Você está crendo que vai passar no concurso, está estudando com a madrugada, e o infeliz diz, nada. Você acredita que são só 30 vagas? Você só precisa de uma vaga, criatura. Amém? Mete a cara e estuda que Deus te honra. Mas a pessoa que está na multidão, ai meu Deus, é verdade. 1000 tantas pessoas para tentar, eu não vou conseguir, você já conseguiu se você crê no Senhor. Marcos 9, 25 diz que Jesus estava expulsando um espírito demoníaco de um jovem. E aí ele viu que a multidão estava concorrendo, ele expulsou. O que é concorrendo? A multidão se juntou e começou a correr de encontro para ver Jesus expulsar o capeta. Jesus repreendeu aquele espírito e mandou embora. Porque a multidão quer ver show, ela quer ver o negócio. Por isso que algumas igrejas expulsam o capeta no meio do culto. Mão para frente, mão para trás, faz a dancinha do tio aí, né? Para quê? Eu não concordo com isso, amado. Isso é uma exposição desnecessária.
A pessoa morre de vergonha depois, sabe? Rapaz, você fez a dança do tchan ali na frente. Eu fiz, o pastor mandou o demônio fazer e você fez. Você voltaria na igreja dessa mais? Sim ou não? Mas você fez a dança do tchan, né? Voltaria? Mas responde, mas sim ou não? Hã? Está repreendido. Mas... Fala, Mike, sim ou não? Ai. Silano, o que está acontecendo, Silano? Eu me lembro. Às vezes, irmão, eu vou orar para algumas pessoas, o lugar fica cheio de curioso, atrapalha mais do que ajuda. E se tem uma manifestação, a pessoa fica com vergonha depois, constrangida. Eu fui orar esses dias na casa de uma senhora, que é uma senhora de idade, e ela está com muito tumor de câncer. E eu fui lá, e o quarto encheu de gente, duas crianças que pareciam um Batman e o outro Super-Homem lá pulando lá e para cá, o Homem-Aranha também, sabe? Gente que começou a me dar uma ira santa, sabe? Eu olhava para a mãe, para o pai, ver se fazia coisa, e os boca aberta não faziam nada. Com muito custo eu consegui olhar para aquela senhora. Aí passou uns 2 dias, a pessoa da casa: pastor, o senhor pode voltar, porque a minha mãe ficou bem, mas voltou com as dores. Falei: eu vou, mas você dá um jeito dessa meninada aí para tirar do quarto. Graças a Deus fui lá e não tinha menino mais, irmão. Tem as crianças que são uma bênção, certo também? Tudo bem? Você manda no seu filho ou ele que manda no você? E tem crianças de 2, 3 anos, mas que faz o que quer com o pai e com a mãe. Os meus filhos nunca fizeram isso. Eu tenho filha casada, já sou avô, mas não faz isso não. No meu tempo, meu pai olhava para mim com aquele rabo de olho que teu pai olhava para você e a gente vazava, sim ou não? Hoje você está falando para mim: sai menino, sai menino, sai menino. Vontade de dar um bicudo e colar na parede, né? Mas tem cana hoje, né? Antigamente não tinha cana, mas hoje tem, né? Você ora em língua, né? Te mato, grama. Que duro, mano. Você está passando para adulto e tem criança entrando no meio, atrapalhando, puxando você pela mão, né? Gente, isso aqui é doido, que mundo doido que nós estamos vivendo. Se você tem filho, você dá um jeito nessa onça. Controla esse trem, em nome de Jesus, bota a mão na cabeça e repreende o capeta. Amém? Tudo bem, mano? Se seu filho te faz passar vergonha, você está fracassando como pai ou como mãe. Criança não pode fazer você passar vergonha. No dia que passar, você tem que chegar em casa e tratar com o bichinho. Vem cá, vou passar aqui só uma oração, só você e o pai, só você e a mãe, né? Vai ser uma oração tão boa que ele não vai esquecer nunca da vida dele. Tudo bem? Pastor, o que eu faço? Algumas vezes você vai ter que entrar no seu quarto e buscar o teu milagre com Deus. Mateus 6,6 diz que quando você for orar, você entrar no quarto, fala com Deus. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te abençoar. E tem uma tradução que diz que vai ser em público que ele vai te abençoar. Mas a conquista muitas vezes é no secreto, é longe da multidão, certo? Amém, irmão? O mundo é cheio de movimento, querido. Se eu tivesse colocado hoje lá nos status, no grupo, tem um pregador que vai vir do Rio de Janeiro, que revela CPF, WhatsApp, placa de carro de moto, né? Quantos dentes você tem na boca? A igreja está arrepiada de gente. É sério, o povo gosta de movimento. Querido, as maiores vitórias minhas foram no secreto com Deus. Sim ou não? Sai do meio da multidão e entrar para um lugar à parte. Jesus tem um milagre para você. Amém. Como que Jesus faz o milagre? 33b, a forma: Jesus coloca os dedos no ouvido do surdo e toca a língua com saliva. Provavelmente ele cuspiu na mão e foi na língua do mudo e tocou. Ao tocar as pessoas, saía virtude de Jesus, poder. Lembra que aquela mulher tocou em Jesus, que tipo de sangue? Ele falou assim: eu senti que de mim saiu poder. Você lembra disso? Então, o negócio do cuspe aí é muito debatido. Uns acham que porque quando Jesus cospe na mão, eu creio que foi na mão, e colocou na boca daquela pessoa, ele estava compartilhando da essência dele. Mas no capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a palavra, certo? A palavra estava sendo compartilhada com aquele homem. Já outras pessoas dizem que naquele contexto que ele morava ali, dos gregos, eles criam que a saliva tinha uma energia muito poderosa. E Jesus fez aquilo que ele entendeu, na linguagem dele, que ele entendeu que pudesse ser um milagre. Então, é discussões que não vai fazer nada aqui conosco. Mas é bom você entender isso. Ai, que nojo! Jesus cuspiu, ele fez outro milagre com cuspe, sabia? E esse negócio de cuspe é tão poderoso que um fazendeiro lá no Texas é uma pessoa muito, muito simples, nunca foi na escola. Mas ele escutou essa pregação que Jesus
cuspiu, né, e curou um cego e um gago, né? Ele chegou lá com a família dele e falou: eu vou orar e Jesus vai curar. Pode vir na frente. Cuspir na mão e meter na cabeça das pessoas. E Jesus começou a curar. Amém? Se seu marido está bem teimoso, você chega em casa, costa na mão e vai na cabeça dele, né? Se a sua mulher está te fazendo raiva, enche a mão de cuspe e vai na cabeça dela e né? Com o filho, é as duas mãos com o filho, tá? Gente, eu vou fazer isso com a minha esposa hoje, ver se você vai com cuspe é bom mesmo. Mas estava teimosa? Marcos 8, 23, fala do outro milagre do cuspe. Eu acho que fiquei na porta ali, viu? Tem uma segurança do meu lado aqui, deixar uns grandão aqui, né? Porque bater depois, né? Marcos 8, 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, isso de outro milagre, tá? Levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia, não entre em lugar que tem gente incrédula. Você sabe quando entra uma pessoa curada em um ambiente de incrédulos, que ele pode até cura dele, para entender? Rapaz, se ele foi curado, não, cara. Esse tumor que sumiu aí, ele vai voltar, a pessoa vai se acreditar que ele tem volta mesmo, certo? Jesus fez outro milagre com cuspe. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho do cego, está lá em João, capítulo 8, né? E disse assim: vai no tanque tal, de Siloé, 800 metros de escadinha de corredor, e lava os olhos. Ele foi e voltou vendo, amém? Muita gente quer milagre, mas não quer descer até o tanque de Siloé, mano. Foi difícil para aquele cego, com a cara lambuzada de cuspe, chegar no tanque. Ele chegou e lavou e voltou vendo, amém? A tua salvação é pela graça, mas o milagre você tem que lutar por ele. Existe um preço a ser pago, amém? Você está disposto a pagar esse milagre? O preço de orar mais, de crer mais, tudo bem? E o milagre, pastor? Versículo 34 e 35. Efatá, Jesus falou, quer dizer, abre-te. 35, abriu-se os ouvidos, soltou o empecilho da língua, falava desembaraçadamente. Porque os surdos não falam, ou no máximo só gaguejam. Por quê? Porque eles não aprenderam a falar, porque nunca escutaram a voz de alguém. Quando a criança é pequenininha, você já notou que o pai fica ali em cima, a mãe, papai, 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 fala, meu neném, papai, fala, mamãe, né? Aí o bichinho é Flamengo, né? São Paulo. Aí tem que chamar o pastor para expulsar o trem, né? Mas por que ele aprende? Porque tem um adulto ali que fica falando para ele, repete o tempo inteiro, ele vai direito, vai pá, pá, aí o cara fica doido, ele fica maluco, né? E a mãe fica com raiva, por que fala o nome do papai e não fala mamãe, né? E assim, mas por quê? Porque a criança escutou a sua voz, certo? Amém? A Lívia já diz já? Pai, mamãe, papai, mamãe, já? Mas por que ela aprendeu? O tal de tentei, né? Papai, 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 né? E aí a criança aprende, mas o surdo não ouve, por isso que ele não escuta, porque não aprende, certo, amém? Quando não se escuta, também não se aprende a falar. Gostaria que você pensasse comigo, né? Hoje em dia, no século XXI, com essa internet, com redes sociais, nós não pensamos muito. Você notou que o povo não pensa, não interpreta mais nada, não tem paciência mais para nada, mas o que é que você pensa comigo aqui? Quantas pessoas que não conseguem se comunicar, ou se expressar, ou se relacionar, porque nunca aprenderam a falar? Quantas pessoas você conhece que não conseguem se expressar, comunicar, se relacionar com outras pessoas, porque não aprenderam a falar? Pastor, essa pessoa sabe falar, mas não sabe falar com pessoas. Meu Deus, se eu tiver que falar com o gerente do banco, eu morro, né? Meu bicho é feio, mas não estou feio assim não. Meu Deus, se eu tiver que ir lá não sei aonde, eu morro. Tem gente assim, não tem? Você conhece alguém? Essa pessoa é uma pessoa que aprendeu a falar, mas não sabe se comunicar. Se eu tiver que ir em tal lugar, meu Deus do céu. Você conhece alguém assim? E por quê? Por que eles não aprenderam a falar? Porque algo fechou os seus ouvidos e nunca receberam o toque de Jesus. Você consegue imaginar comigo quantas famílias, casamentos, em que as pessoas não se ouvem mais, nem se comunicam mais, passam um dia, 2, 3, sem ouvir a voz do outro? Essas pessoas estão espiritualmente e emocionalmente surdas, amém?
com o advento dessa internet, que vai ser uma bênção na nossa vida, as pessoas não se comunicam mais, elas não falam mais, elas não olham no olho mais, não sei nem como que consegue ter intimidade mais, porque em vez de olhar no olho da princesa, fica olhando no celular. O mundo está louco, amado. Pessoas surdas e mudas. Quando Jesus fala efatá, ouvidos vão se abrir nesse lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus disse efatá, o ouvido se abriu, e o empecilho que estava na língua soltou. Jesus não falou para a língua, falou para o ouvido. Jesus não falou efatá para a língua, falou para o ouvido. Quando o ouvido se abriu, o trem caiu da língua, certo, amém? Amém. E isso me chamou a atenção. Eu fui ver o que é empecilho na língua grega que foi escrito. É a palavra desmos, que quer dizer laço, corrente, grilhão ou prisão. Havia uma prisão espiritual naquele homem que o impedia de ouvir e falar. Ouvidos vão se abrir, prisões, laços e correntes, e tudo que te impede de ouvir a Deus, falar com Deus e testemunhar de Deus, vai cair por terra nessa noite. O ouvido vai se abrir, mas o empecilho vai cair da tua vida em nome de Jesus. Muitas vezes você escuta a voz de Deus. Muitas vezes você vai escutar a voz de Deus sair da boca do seu irmão, e pessoas vão ouvir a voz de Deus na tua voz também, em nome de Jesus. Porque pessoas que ouvem sabem falar, pastor. Porque as pessoas que ouvem sabem falar. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, certo? Mas as pessoas têm uma ansiedade tão grande no coração que elas não ouvem mais. Você sabia que a tua mulher precisa falar 6.000 palavras por dia, senão ela entra em ansiedade, em depressão? Sabia disso? Sabe, Deus? Sabe, Valdemir? Sabe mesmo? Hoje você falou quantas palavras para Valdemir hoje? Mais de 6.000. Gente, as pessoas não escutam mais. Não é fácil para nós homens escutar mulheres. É uma dádiva que Deus nos deu, né? Eu, quando eu não entendo, falo assim, como você falou, foi que você falou mesmo? Aí eu repeto, porque às vezes eu perco o fio da meada, né? Mas eu olho no olho dela, assim, às vezes eu não estou escutando tudo, mas estou olhando, né? Se tirar o olho, né? Pega um pitão, né? Mulher precisa conversar, querido. Você acha que não? No tempo do namoro vocês não conversaram, era beijo o tempo inteiro, aquela trocação de curso desgraçada. Jesus usou o curso para curar, você usava o curso para ficar doidão, né? Lá beijando a mulher. Agora está casado, não beija mais e também não conversa mais. Como doido, gente. Quem está casado aqui há menos de um ano? Carol, você, como é que está aí? Lambadizão está aí, né? Sim ou não? Não, eu vou perguntar a ela, você não. Já quieta aí. Carol, fala para nós. Não mexe, cara, senão você vai para o inferno. Gente, os homens não catam mais as mulheres, não. Os bichos é vermelho, nojento, não briguento. Falei, irmão, você deu umas catadas na sua corocóia. Janeiro, fevereiro, março. Esse foi em dezembro, pastor. Rapaz, tu é todo. Julião, quando tem faz um negócio assim, nós emboladas com ela assim. Quanto? Cadê a Fran? Gente, as pessoas não conversam mais. Você sabe por quê? Porque tem um capeta chamado rede social, celular, que tirou isso das famílias. Não se educa mais, filho. E se você não tomar cuidado, isso te rouba da tua família e leva a tua família para o inferno junto com você. As pessoas perturbadas, amado, você pode acessar, você tem parente, você tem o seu negócio, você divulgar, mas você não pode trocar sua família por um troço desse, não. Amém? Tem pessoas nessa igreja que não conversam mais com as pessoas de casa, é o tempo inteiro no celular, amado. Isso é loucura. Isso é o capeta na vida da pessoa, isso é o demônio. Eu não sei qual é o nome do capeta aí, mas que é. Depois eu vou pensar num nome de demônio. Demônio da internet, demônio do celular, alguma coisa assim, né? Então, nós devemos ser prontos para escutar. Gente, tem muito pastor que você pediu oração, ele volta e sai capeta, ele nem escutou o problema da pessoa, talvez a pessoa foi abandonada, rejeitada, violentada, ele não sabe nada, não tem paciência para escutar. Às vezes a gente tem que escutar 1, 2 horas e orar 10 minutos para Deus fazer a obra. Não adianta você orar 2 horas se você não escutou nada da pessoa. Por que o psicólogo ganha grana lá? E ele está sabendo o jeito dele lá?
Porque ele escuta, certo, amém? É claro que as pessoas mentem para o psicólogo, né? Nunca fala a verdade. Mas ele ganha a grana dele, certo, amém? Salmo 141:3. Senhor, põe guardas a minha boca, põe guardas à porta dos meus lábios. Eu não quero falar tanto, Senhor. O salmista falava. Nossos filhos vão nos respeitar quando nós nos escutarmos primeiro e depois falarmos com eles com amor e com firmeza. Gente, eu não criei filho dando pancada. Eu fui criado no pau. Era pau para missa, pau para e leva pau depois, e arrebenta de novo, né? A minha mãe, quando pegava, enquanto me caçava baixo, a velha não soltava. Ô, que abençoada, viu? Mas hoje eu louvo a minha mãe, porque ela tem me cacetado tanto. Eu fui para droga, eu fui para o contrabando, eu fui para, né? Eu me tornei viciado, imagina se a velha tivesse batido, né? Foi bom. Para mim foi bom. Não tem mágoa da minha mãe, não. Já perdoei ela, não. Né? Mas eu não criei filho com pancada. Eu acho que nós que temos um pouquinho de inteligência, o discernimento da Deus, não precisamos criar filho com pancada. Só que o filho precisa respeitar você. Tudo bem? Amém? Conversa mais com teus filhos, amado. Olha no olho da criatura. Olha aqui para o pai. Olha para a mãe que vai falar com você. Ai, sossega que eu estou falando com você agora. Uns pais frouxos, uns bichos nojentos. Feliz não vai ter filho, não. Tem que castrar para não ter filho, não. Como é que você coloca uma criatura no mundo que você não controla? Aí joga na escola. Professora dá conta, a professora está doida lá, tomando gardenal, sei lá, comprando de trem, com 30, 40 na sala. Se você não dá conta de uma, a professora vai dar conta de 40 na sala. Mas tem gente na igreja que está sendo usada por Satanás, sabe por quê? Não dá conta do filho e fala assim: eu vou contar para o pastor, viu? A bichinha recalou. Eita, e criança que. Não, tem criança que eu passo aqui, o bichinho olha para mim, eu sei lá o que o pai está falando, a mãe. Vou chamar o pastor, chama. Ah, se eu escutar isso, amado, você vai levar um sermão daquele bem bonito. Educa teu filho, rapaz. Vou chamar o pastor. A bichinha conhece de mim. Né? E eu gosto de criança, amado. Eu sou apaixonado por crianças. Os bichinhos comem de mim, chega lá, o bichinho. O bichinho pequenininho, mas corre pra caramba. Né? Chamar o pastor, se comporta, né? Pô, velho nojento, mano. Aí a criança cresce, né? Passou a capeta, né? Ele pega aí 8, 10, 12 anos, você acha que ele fica na igreja? Fica nada, Deus me livre. A minha infância foi traumatizada por causa daquele pastor. Tudo bem? Pai, com esse negócio, não vai chamar o pastor. Chamei para almoçar na sua casa com uma picanha lá, vai. Anda de mão de vaca e não dos filhos, lá. É sério, tem pai aqui, mãe que fala assim: vou chamar o pastor, se comporta. O bichinho fica lá, né? Posso que eu falo para isso? Não fica mais não, pode fazer bagunça. Posso continuar aqui? Então estou quase acabando. Quando ouvimos nosso cônjuge com paciência, certamente teremos palavras amorosas nos nossos lábios, amado. Cônjuge, eu estou falando da esposa, do marido. Mulher fala demais, mas o teu esposo também precisa conversar. Ele tem problema, ele mata o leão todo dia do trabalho, às vezes ele é humilhado pelo chefe, pelo patrão. E ele chega em casa cansado. E a mulher, a casa está acabando. Vai acabar semana que vem, no trem já está falando que vai acabar hoje, né? O boleto está no mês, vai vencer semana que vem. Eu tinha uma pequena empresa quando casei. Gente, era no sol o dia inteiro, né? Oh, meu Deus. A pessoa fala: pastor, está com uma vida boa, você não sabe da minha vida, não, né? Eu chegava em casa tão estressado e nervoso. Gente, um dia eu estava tão nervoso que eu criei problema com o vizinho aqui, não. Eu era encrenqueiro, eu fiquei velho, fiquei mais manso que eu tinha um negócio de liga mais, né? Uma das últimas instalações que eu fiz foi uma cerca elétrica naquela casinha da frente ali, na esquina. Eu estou lá instalando, um solzão, 2 horas da tarde, né? E eu levantei uma telha e tinha uma caixa de marimbondo lá. Aqueles bichos que eu sempre vi, aquele bichão pretão, e me picando para todo lado, eu batendo meu chapéu e correndo em cima de igual um doido, pulei lá embaixo, né? Gente, 2 horas, preto, tudo ferroado, você imagina como que eu estava, né? Aí eu estava naquela ilha, eu falei: o que fazer? Vou ali no Cordi comprar um veneno, né? Era aqui do lado, do outro lado. Você lembra? Não era aqui não, era do outro lado. Cheguei lá, peguei um daqueles grandão, né? O SBP, que não vale nada, né? Peguei aquele bicho assim, agora mata esses capetas, esses bichos, né? Vou passar no caixa, mano. O Gordinho naquele dia não estava na presença de Deus, não. Há uma semana atrás, ele tinha ligado para mim e falou assim: ô Falcão, porque era o nome da empresa, quanto que é uma fonte de câmera? E eu passei o preço, 60, 70 reais, tá bom, depois eu vejo. Quando eu passei o trem lá, e sabe o que ele falou para mim?
Deixa eu fazer a pergunta para você. Por que seu produto é tão caro assim, hein? Você falou que era 70 e eu achei 45, 50, rapaz. Menino, isso. O capeta baixou ali na hora, viu? Aí eu peguei assim o trem, assim, aí eu cheguei gordinho, mas não. Aí eu, quanto que é esse veneno aqui? É R$12, cara. É seu, né? Sim. Você comprou para você? É seu? Sim. Já que é seu, você pode botar o preço de 15, de 20, de 30, de 40. Se você achar alguém para comprar isso aqui, beleza você. Certo? Mas o preço é você que coloca, tá bom? E ele perguntou para mim. E eu fui lá, gente, matar os bichos lá com raiva. E aí nós começamos a igreja, né? E eu estou aqui orando aqui. Senhor, aquece a gente, pai. O povo vem para a igreja, meu Deus. Tá gente, né? E o Espírito Santo foi tão forte no meu coração. Você já pediu perdão para o gordinho? Eu dei um pulo desse tamanho. Eu falei, o quê? Ele que pediu perdão para mim, ué? E aí eu tentei ficar aqui justificando, gente, com Deus. E Deus diz no coração, é por causa de pessoas igual você que o ímpio não se converte. Vocês vão dar um testemunho de crente. Deus falou comigo. Inclusive, não se converte por causa de muitos crentes. Eu me levantei daqui e fui lá do outro lado. Falei, isso, eu queria falar com você ali no canto ali. Comecei. Aí o cara vai dar umas peixeiradas aqui, né? Olha, eu de mal com você aquele dia, cara. E eu estava nervoso, mas você me pegou ali, naquela casa ali. Você não tinha culpa do meu problema, mas você entrou no problema, tá? E hoje é errado com você, eu queria que você me perdoasse em nome do Senhor Jesus, cara. Eu admiro você, conheço a sua história, né? Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoou? Não, tá perdoado? Não, você me perdoa? Não, tá perdoado, Fábio. Então, não, abraço aqui. Abracei lá, e vi, gente, chateado com Jesus. Falei, meu Deus do céu, que papelão que você não vai passar, né? Só que depois disso, tem alguns países do gordinho para a igreja. Assim, pessoas, né? Tem o Cláudio, tem a Marli. Quem de vocês que tem aqui, que é mais ou menos conhecido comigo? Cida. Tem o Robson, que também é, né? Não sei que rolo que é, mas, né? A família do Robson. Agora vocês pensem o seguinte: se alguém deixa assim, eu estou querendo a igreja que o gordinho vai se Deus me livre, porque passou o capeta. Ele me ameaçou de morte esses dias lá na caixa. Ele se tem vindo para cá? Sim ou não? Então pode saber que a minha atitude talvez está fechando a porta do céu para muita gente. Tudo bem? Posso continuar? Ouça o seu cônjuge com paciência, mano. Olha no olho em nome de Jesus. Quando formos pacientes ao ouvirmos as histórias repetidas dos nossos pais velhos, teremos palavras de gratidão em nossa boca. Sabe que ninguém respeita o velho mais? Ninguém tem paciência. Ai, pai, de novo aquela história do cavalo que tropeçou. O senhor já contou 30 vezes. Quando teu pai morrer, você vai lamentar de não ter escutado essa história 30 vezes. Cria vergonha na cara, escuta o velho, escuta a velha. Se não fosse ele, você não estava aqui. Então respeita os velhos. Ô pai, pode contar de novo, né? E quando ele for sem graça, você dá risada para gravar. Eu odeio rir sem graça, né? Mas né? Para agradar o velho, você faz isso. Para agradar o velho. Amém, mano? Antigamente tinha uma reverência com os pais velhos tão grande. Hoje ninguém cai não. Só manda zap pro velho. Que dia que você comprou uma camisa pro seu pai velho lá? Thaís, que dia você comprou uma camisa pro seu pai velho? Você que tem pai e mãe velhos aí. Velho que eu falo, mas mais de 50 anos. Eu tenho 55. Estou indo para 55. Você tem pai e mãe de 60, 70, 80 anos. O que você tem feito com os seus pais? Tem feito alguma coisa? Não, porque você é ingrato. Não sabe o que é gratidão. Aí depois que morre, vai lá fazendo carrinho chorando. Ei, meu papai! Então vai pregar o pau, pegar uma ripa com um prego na ponta, mano. A pessoa nunca deu um abraço no pai, nunca disse eu te amo, nunca deu um presente para a mãe. Aí quando morre, vai lá fazer presepada lá. Dá até tristeza quando eu vou lá, porque a minha vontade, gente, Deus me fez pequenininho assim, porque se fosse grande eu não tinha problema já. Ai, mãe! Ficava dele, maltratando a velha. Cuida bem, irmão. Depois você vê com consciência tranquila, certo? Certo, amém? Tudo bem você está aqui? Quando escutarmos com atenção o que é falado na igreja e falarmos com amor, do amor de Deus, certamente vamos alcançar nossa família para Jesus. Amém? Aqui é falar coisas boas, amado. Aqui ensina a pessoa a respeitar pai e mãe, amar a esposa,
a respeitar o esposo, a tratar bem as pessoas, a criar bem os filhos. É ensinar coisa boa aqui. A você parar de safadeza e sair do pecado lá fora. Se você morrer no pecado, você vai desinferno, porque fala coisa boa. Mas as pessoas não praticam aquilo que escuta aqui. Se você decidir praticar aquilo que você escuta aqui, você pode saber. Você vai ter palavra para falar para as pessoas do que Deus tem feito na tua vida, e assim vai ser na vida delas também. E você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, a parte B, diz isso. Você vai poder dizer o que está em Atos capítulo 16, versículo 31. Eu creio no Senhor Jesus, e eu vou ser salvo, e a minha família também vai ser. Para a glória do nome dele. Ô pastor, mas parece tão difícil fazer isso. Clame ao Senhor, irmão. Romanos 10:3 diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor vai ser salvo. Qualquer pessoa que clamar o nome de Jesus, ele vai ser salvo. Amém? Você pode ficar em pé para a gente ler. Gostaria de ler alguns versículos de Isaías 35:1. Se você achar que se aplica à tua vida, você pode falar amém, tá? Pode falar glória a Deus, não tem problema. É tudo para a glória de Deus, certo, amém? Isaías 35, versículo 1. Isso aqui é uma profecia para o futuro do povo de Deus, irmão. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, são tipo de plantas. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmel e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amém. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus, aleluia. É promessa para a minha vida e para a tua vida, amado. Eu creio. Tudo bem? Você está aqui? Pastor, eu escuto bem, eu falo até bastante, mas talvez você tenha um coração fechado, amado. Coloca a mão no seu coração aí. E diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Cristo, em nome de Cristo, fala agora, fala agora, efatá, efatá, no meu coração. no meu O coração. meu coração está endurecido. Meu coração está endurecido. Toca no meu coração. Toca no meu coração. Abre o meu coração. Abre o meu Em coração. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor me dê Deus, alegria me dê de alegria servir ao Senhor. de servir ao No Senhor. nome de Jesus. No nome de Jesus. Faz em mim Faz em tudo mim aquilo tudo que o aquilo Senhor planejou que o Senhor no dia que eu planejou nasci. no dia que eu nasci. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Como Senhor. Maria disse, Como Maria que disse, se cumpra na vida do teu servo. que se cumpra na vida do teu servo a tua vontade. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar um pedacinho aqui para louvar o Senhor.